Glória a Deus, maravilha, povo de Deus, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma oração do crepúsculo. Deus te bendiga, Deus te abençoe, que o Senhor Deus guie os seus passos e que Ele te abençoe poderosamente. Estamos iniciando o mês de abril e eu quero liberar sobre a sua vida uma bênção para o mês de abril. Vamos então fazer uma ativação profética. Já escreve nos comentários: abril será o mês do meu milagre. A palavra abril, ela é advinda de abre-te, ou advinda de portas abertas, de aberturas. Então, meu ouvinte, eu quero profetizar que abril será o mês de portas abertas. Abril será o mês de milagres. Abril será o mês de vitória. Será o mês que Deus vai abrir portas em tua vida espiritual, em tua vida sentimental, em tua vida financeira, em tua saúde, em tua família. Para que área de sua vida você mais precisa que Deus abra em abril para você, que Deus abra portas, que Deus abra soluções, que Deus abra escape, que Deus abra vitórias, que Deus entre com a sua providência em nome do Senhor Jesus. Chega abril para mim, para você, com muitas expectativas. Eu acredito, meu ouvinte, que abril será um mês extraordinário. Vai dar tudo certo em nome de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, faz uma ativação profética. E o que é uma ativação profética, bispo? Escreve aí nos comentários, ligar na terra, ligado na terra, ligado nos céus. Então corre agora, faz uma ativação profética, escreve nos comentários, liga na terra e declara: Deus abrirá portas para minha vida. E escreve a área da sua vida que você quer muito, que Deus abra portas para você. Meus amados irmãos, já peço a você que se inscreva nesse canal. Por favor, ajuda seu amigo bispo aqui. Labaredas, você pode me ajudar? É sério, gente, você pode me ajudar? Então faz o seguinte, se inscreve no canal. Tem um sininho aí logo abaixo no canal, né? Ativa o sininho das notificações, tá bom? Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, dá o teu joinha. Você já deu o joinha? Clica nesse legalzinho que tem aí, dá um joinha, tá bom? E faz o seguinte, por favor, compartilhe essa live com alguém que você conhece, que precisa muito. Eu tenho hoje um assunto muito importante, muito relevante para entregar a você. Eu vou dividir essa mensagem em 4 dias. Eu vou estar falando hoje, amanhã, quarta-feira e quinta-feira. E se Deus mandar, a gente continua na sexta-feira, tá bom? Mas eu quero trabalhar um tema muito importante para a nossa vida, em todos os aspectos, em todos os sentidos. Não só para você que é evangélico, não só para você que é católico, que é espírita, mas não importa o teu segmento religioso, não importa a tua fé. Todo ser humano, Deus tem um propósito para a vida desta pessoa. Todo ser humano, Deus tem um propósito para esta pessoa. Sim. Você que está me acompanhando aí agora, Deus não permitiu você nascer por nascer. Deus tem um projeto para realizar através da sua vida. E esse projeto, esse propósito, ele é único, ele é específico, ele é para você que está me ouvindo aqui. Às vezes existe um grande erro que a gente comete, o erro de querer nos comparar, o erro de pensar que o que Deus tem na minha vida é o que Deus tem na sua vida. O que Deus tem na vida do outro é na vida do outro. Deus tem na minha vida é na minha vida. E o que tem na sua vida é na sua vida. E nenhum deles é menos importante do que outro, mais importante do que outro. Cada um tem a sua forma particular de ser. Quando você vive pensando em ser como o outro, quando você vive pensando em fazer o que o outro faz, quando você vive pensando e se comparando em ter o projeto, o qual Deus tem para a vida do outro, que seja o teu, então você deixa de se descobrir, você deixa de viver esse propósito e esse projeto, o qual Deus tem para fazer através da sua vida. Bom, eu quero falar a respeito de 4 coisas que acontecem quando Deus tem um projeto na vida de alguém. Obviamente que não são apenas 4 coisas, eu estou dando uma temática para um assunto muito extenso e muito vasto. É muito extenso e obviamente que são várias coisas, meus irmãos, que acontecem quando Deus tem uma obra na vida de alguém. Mas de forma bem básica e de forma bem relevante, enxuta, e eu tenho certeza
que Deus vai falar com você através desta mensagem. Então, bispo, qual é a primeira coisa que acontece quando Deus tem um projeto na vida de alguém? Vamos então ler a Bíblia. Abra sua Bíblia aí em Jeremias capítulo 1, verso 5. Isso mesmo, meu povo. Jeremias capítulo 1, verso 5. Está escrito assim: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que você saísse da madre, eu te santifiquei. E às nações eu te dei por profeta. Eu usarei como texto base Jeremias capítulo 1, verso 5. Por quê? Porque Jeremias é um profeta que tem um chamado muito peculiar da parte de Deus. A forma a qual Deus chama Jeremias é muito parecida com a forma que Deus nos chama para fazer a sua obra. E Jeremias possui conosco algumas características peculiares, muito parecidas conosco. Como assim, bispo? Jeremias, se você fizer a leitura do livro do profeta Jeremias, vai observar que Jeremias não foi um homem de ter grandes visões espiritualmente falando. Assim como Ezequiel teve várias experiências sobrenaturais com Deus, viu anjos, viu arcanjos, serafins, querubins, foi até um vale de ossos secos. Deus, descortinou para Ezequiel. Não foi assim com Jeremias. Se você observar Daniel foi um homem de muitas experiências sobrenaturais com o Criador, mas não foi assim com Jeremias. E cá para nós, meu ouvinte, a maioria de nós, somos como Jeremias, pessoas comuns, pessoas normais, e que Deus fala dentro de uma tranquilidade, dentro de uma normalidade muito grande. Jeremias não foi como Elias, Jeremias não foi como Eliseu, Jeremias não foi como Ezequiel, Jeremias não foi como Daniel, não foi como a maioria dos profetas menores que tiveram revelações profundas e íntimas com Deus. Todavia, não deixa de ser um profeta de extrema relevância e de extrema importância, o qual Deus o chamou especificamente para profetizar a reis, autoridades, sacerdotes. Deus especifica a qual tipo de pessoas Jeremias vai profetizar. Deus especificará qual tipo de pessoa ele vai te usar para você profetizar. Deus diz a Jeremias: eu te usarei para profetizar a reis, sacerdotes, profetas, autoridades. Meus ouvintes, pensa comigo, quão grande é a responsabilidade de Jeremias. Jeremias foi chamado para profetizar ao alto nível, o alto escalão da sociedade, a elite. Pois bem, e este homem chamado para profetizar a elite, Deus não deu a ele revelações profundas, me refiro de forma sobrenatural, como Deus deu aos outros profetas. A forma que Deus falava com Jeremias era uma forma muito simples. Deus dizia para Jeremias: desça até a casa do oleiro. É literal, não era visão. Vá até a casa do oleiro, lá eu falarei contigo. Jeremias desce à casa do oleiro no capítulo 18 e ele vê um oleiro trabalhando com vasos sobre roda. Aí Deus vai lá e fala com ele. Deus fala para Jeremias: olha para a vara de amendoeira. Ele olha para a vara de amendoeira. Deus então fala com ele. Deus fala para Jeremias: pega um cinto, enterra o cinto. Ele vai lá e enterra o cinto, tira o cinto. Como tu vê o cinto, Jeremias? Eu vejo dessa maneira, Senhor. Deus fala para Jeremias várias vezes de forma muito simplificada. Jeremias não era um homem de grandes visões, mas foi um homem de extrema importância em sua época, de extrema relevância. De forma semelhante, talvez você, eu, não sejamos pessoas de grandes visões, de grandes revelações, de forma extrema, a qual Deus tem usado. Porém, esta maneira simples de Deus falar através de nós não tira a importância do nosso ministério. Mas então, bispo, como que se iniciou o chamado deste homem chamado Jeremias? Vamos lá, não sai daqui, fique comigo. E antes da gente começar já a adentrar no tema, eu não vou me demorar muito, não vou me estender muito nas lives para que você não venha ficar cansativo, né?
e você não venha sair, tá? Fica comigo aqui, tenha calma. Se você perdeu alguma coisa, volta depois. Essa live vai ficar salva nos vídeos aqui dentro da plataforma YouTube. Aí você volta depois e você assiste novamente, tá bom? O legal dessa plataforma é isso. Os vídeos ficam aqui, você pode voltar depois e assistir novamente, ou compartilhar com alguém, ir lá e comentar e aprender muito mais, tá bom? Bom, antes da gente iniciar o tema, já mais especificamente, 4 coisas que acontecem quando Deus tem um chamado na vida de alguém. Talvez avançaremos para 5, mas a priori é 4. Antes da gente entrar no tema, eu preciso, meu ouvinte, que você faça uma coisa para mim. Dá um joinha aí, pessoal. Ajuda seu amigo aqui, gente. O joinha tá muito baixo, hein? Você vai me ajudar? Deus abençoe, viu? Primeiro, dá o joinha. Segundo, se inscreve no canal. Terceiro, ativa os sininhos aí de notificações, tá bom? E quarto, todos os dias eu já faço um prenúncio dessa live. Aí você vai lá, já fica na fila de espera, já ativa o sininho da notificação. E assim que eu estiver ao vivo, a plataforma é obrigada a te avisar. Pelo menos em teoria, né? É obrigada a te avisar que eu estou ao vivo. Então vamos lá. Bom, Jeremias, ele era filho de Ilquias. Olha aí, verso 1 do capítulo 1. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, terra de Benjamim. Veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E a ele veio também nos dias de Joaquim, filho de Joiás, rei de Judá, até o fim do ano, 10º de Ezequias. E quem chama a atenção, por que eu fiz essa leitura para você? Bom, Jeremias, ele era filho de Ilquias. E quem era Ilquias? Se você sabe, escreve nos comentários aí. Ilquias, ele era o sumo sacerdote da turba ou da ordem do seu tempo. Você sabe que, como filho de sumo sacerdote, como filho primogênito, Jeremias era aquele que estava se preparando para assumir o sacerdócio do seu pai por legitimidade, por legalidade patriarcal. Era direito de Jeremias se tornar um sumo sacerdote. Era essa a linhagem dele, uma linhagem de autoridade espiritual. Ele era filho de sacerdote. E como filho de sacerdote, desde pequenininho, pessoal, desde criancinha, desde que Jeremias aprendeu a falar e a ler, Jeremias já estava se preparando para ser um sacerdote. Sim, e você sabe que sacerdotes daquela época, eles tinham muita legitimidade, tinha muita autoridade, tinha muita honra, muito respeito, muita moral. O sacerdote, ele vivia do templo, comia do templo, ele era respeitado por reis, principalmente o sumo sacerdote. Ele tinha autoridade, tinha respeito, ele tinha uma cama boa para dormir, ele tinha uma casa boa para morar, ele tinha bons transportes. A função do sacerdote era ouvir do povo e falar com Deus. Era essa a função do sacerdote. E o sacerdote, geralmente, era alguém de muito respeito. Mais ou menos como que, trazendo para os dias atuais, entenda que todo mundo ou todo filho da tribo de Levi tinha o desejo de se tornar um sacerdote. E os filhos dos sumos sacerdotes ainda mais, porque sabia que era uma coisa muito boa se tornar um sumo sacerdote. Então Jeremias, ele estudou desde criança até a sua... Historiadores vão dizer que Jeremias tinha 17 anos quando recebeu o chamado. Até o momento que Deus o chama para o ministério. Ele estava se preparando para ser o quê? Um sacerdote. Ele estava estudando para ser o quê? Um sacerdote. Qual era o sonho dos seus pais? Que ele se tornasse um sacerdote. E qual era o seu sonho particular? Que ele se tornasse um sacerdote. Então entenda, Deus agora aparece nesse cenário profético. Deus agora aparece a Jeremias e diz: Jeremias, assim diz o Senhor no verso 4, eu te chamei, te escolhi,
te separei para ser profeta. Mas o que tem a ver isso, bispo? Bom, Deus chama Jeremias para exercer um ministério totalmente diferente do qual ele queria ser. Então Jeremias queria ser sacerdote. Deus o chama para ser profeta. O seu pai queria que ele fosse sacerdote, mas Deus o chama para ser profeta. A sua mãe queria que ele fosse sacerdote, Deus o chama para ser profeta. A primeira coisa que marca a vida de um homem é que Deus vai chamá-lo para fazer algo totalmente contrário daquilo que é o seu sonho, daquilo que é o seu projeto, daquilo que verdadeiramente ele quer fazer para a sua vida. Você me entende? Então talvez você queira ser um grande empresário, esse é o teu sonho, o sonho do teu pai, da tua mãe, da tua família. Aí Deus te chama para fazer outra coisa. E pode ser ministerialmente falando ou não. Provavelmente, 99%, para não ser taxativo, eu vou falar aqui, 99% das vezes, o chamado de Deus para a sua vida é contrário ao que você quer. É contrário ao desejo do teu coração. E se Jeremias desse ouvidos aos seus pais, ia ser sacerdote. Porque esse era o desejo dos pais de Jeremias. Esse era o desejo de Jeremias. Essa era a vontade. Ele estudou, ele se preparou ao tempo todo, uma vida se preparando para ser o quê, pessoal? Escreve aí, um sacerdote. E qual é a diferença, bispo, do sacerdote para o profeta? São várias. Se você sabe algumas, escreve aí. Eu vou escrever aqui algumas. Vou dizer algumas para vocês. Vamos lá. Primeiro, o sacerdote ouve do povo e fala com Deus. O profeta ouve de Deus e fala com o povo. Sacerdote tem ministério reconhecido. Profeta não tem ministério reconhecido. Sacerdote tem aplausos. Profeta tem vaias. Sacerdotes têm amigos. Profeta vive só. Sacerdote tem um monte de gente para apoiar. Profeta tem quase ninguém para apoiar. Sacerdote tem casa para morar. Profeta não tem casa para morar. Sacerdote tem salário. Profeta não tem salário. Sacerdote tem respeito, tem honra, tem moral. E profeta, desrespeito, desonra, prisão. O que aconteceu com João Batista? Perdeu a cabeça. Porque na maioria das vezes, o profeta tem que falar coisas que o povo não quer ouvir. Tem que falar coisas que as pessoas não querem ouvir. E Deus chama o profeta Jeremias para profetizar contra, olha que coisa, reis, sacerdotes, autoridades, a elite do seu tempo. Profetizar contra. Veja a grande responsabilidade que Deus coloca sobre a vida de Jeremias. Então, resumidamente, o sacerdote teria status, o sacerdote teria boas posições, o sacerdote teria admiração, o sacerdote teria moral, mas o profeta é o contrário do sacerdote. E Deus chama Jeremias para ser o contrário daquilo que ele estava preparado para ser e que ele queria ser na sua vida. Enganoso é o coração do homem. Na maioria das vezes, Deus vai nos chamar para exercermos um ministério totalmente diferente daquele que era proposto por nós no nosso coração. Muitas vezes, meus amados irmãos, alguém está me ouvindo aqui agora, se preparou a vida inteira, estudou a vida inteira, colocou algo no coração e disse, olha, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, e vai ser isso, e ponto final. E Deus chama para fazer algo totalmente diferente daquilo que você propôs no coração. Mas, bispo, a vida é minha, eu faço o que eu quero, eu sei disso. A
A vida é sua. Mas o ser humano que escolhe viver fora da vontade de Deus, fora dos planos os quais Deus tem para a vida dele, nunca encontrará paz e felicidade. E sempre viverá uma vida contínua de busca. Então vai estar sempre buscando o quê? Preencher o vazio que estará dentro de si. Por quê? Porque o ser humano só se encontrará em um estado de realização quando ele estiver debaixo do propósito qual Deus tem para a vida dele. E é por essa razão que você observa esse vazio que é existente no coração da humanidade, dos seres humanos, até que esta pessoa encontra a sua razão de viver. E o que é a sua razão de viver? A sua razão de viver é o propósito qual Deus tem para a sua vida. Se você fugir, vai ser infeliz. Se você correr, vai viver com um pleno vazio dentro de você. Se você tomar a tua escolha, fizer a tua decisão e disser, não, eu sou dono da minha vida, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, porque eu me mando, porque ninguém manda em mim, tudo bem. Se prepare para ter uma vida infeliz. Você sempre vai estar buscando preencher esse vazio em coisas, em lugares, em bens materiais. Você vai tentar preencher esse vazio. Quantas pessoas querem preencher o vazio na sua vida profissional, na sua vida amorosa, na sua vida lutando para adquirir coisas e para ser coisas. E às vezes conseguem adquirir coisas e até ser coisas e até se tornar pessoas relevantes na sociedade, mas estão com vazio dentro de si. E a pergunta é: por que esse vazio não é preenchido? Por quê? Porque não estão debaixo de um propósito o qual Deus tem para a vida dele. Bispo, então qual é a primeira marca daquele o qual Deus tem um propósito para a sua vida? A primeira marca é que provavelmente você será chamado para fazer algo totalmente diferente daquilo que você quer fazer para a sua vida. Agora, quero que você entenda uma coisa. Com isso também eu não estou dizendo que você vai fazer o que Deus chamou para fazer e que você vai fazer com tristeza de coração, não. Pelo contrário, você vai fazer com muito prazer e com muita alegria. Você vai se sentir plena e realizada. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, a gente já está encerrando. Alguma coisa que você faz na sua vida, mas que você faz com tanto amor, mas tanto amor, mas tanto amor, mas tanto amor, que você poderia contrariar o mundo todo para fazer aquilo? Tipo assim, existem pessoas que são chamadas para fazer a obra social. E elas fazem isso com tanto amor, irmão, mas com tanto amor, que elas dão a vida dela para fazer isso. Existem pessoas que são chamadas para defender a causa dos menos favorecidos. Por isso que eu estou falando para você, quando eu estou me referindo a um chamado, eu não estou me referindo especificamente de ministério, pregação da palavra ou adoração. Eu estou me referindo à vida. Então, saber qual é o propósito de Deus na minha vida, eu tenho que entender isso primeiro. Geralmente, é aquilo que, contrário do que eu estou tentando para a minha vida. Quantas pessoas vão entender esse propósito e vão abandonar suas profissões, até muito bem sucedida, para viver esse propósito? São muitas, irmãos. Muitas e muitas e muitas. Você não tem noção das pessoas que se tornaram realizadas profissionalmente, mas o vazio dentro de si não as deixou ter paz, até que elas abriram mão dessa realização profissional para viver um propósito. E muitas vezes o propósito é obra social, cuidar de vítimas da sociedade, sabe, cuidar de determinada área. Não sei, eu não posso especificar qual é o propósito qual Deus tem para a sua vida, mas você sabe disso. Como eu disse na minha fala inicial, esse propósito ele é específico e é individual e é para você.
Então, às vezes a gente olha alguém fazendo algo bonito e a gente pensa, eu quero fazer isso para a minha vida, mas será mesmo? Porque Deus te capacitou com dons e talentos para você exercer o chamado qual Ele tem na sua vida. E para outra pessoa Ele deu outros talentos, e para outra Ele deu outros talentos. É assim que está escrito na Bíblia, a parábola dos talentos. Ele deu a um talentos, e a outro talentos, e a outro talentos, segundo cada um, conforme a sua capacidade. Então é dessa maneira, é desse jeito. Então amanhã, pessoal, eu vou estar falando concernente ao segundo passo, ou a segunda coisa que acontece quando Deus tem um chamado na vida de alguém. Jeremias queria ser sacerdote, mas Deus o chama para ser profeta. E ele exerce esse ministério profético com muita excelência, com muita honra, com muito vigor, com muita ousadia. Jeremias vai e aceita esse chamado, contrariando a vontade de seus pais, contrariando até mesmo a sua própria vontade. Mas apesar de contrariar a sua própria vontade, quando ele está enquadrado, quando ele está debaixo desse propósito, ele se sente realizado. Não sei se você consegue me entender. Se você me entende, escreve aí nos comentários. Amém, bispo, eu entendo sim. Se você compreende, escreve nos comentários. Eu quero saber se você me entende nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Se você consegue entender o que eu estou passando para você através do Espírito Santo. Às vezes você pode estar, não, eu quero ganhar dinheiro, eu quero me tornar uma empresária, eu quero me tornar alguém de sucesso, eu quero fazer teatro, eu quero fazer cinema, eu quero ser um empresário, eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Deus aparece para você e diz, não é isso que eu quero para você. A priori haverá uma relutância, a priori haverá uma resistência, e vamos falar sobre isso mais adiante, caminhando mais um pouquinho, a gente vai falar mais sobre isso. Nas próximas lives a gente vai estar falando mais sobre isso. Mas a priori há uma resistência. Porém, quando você aceita, quando você diz sim, quando você vence essa resistência à vontade da carne, quando você vence a vontade da carne e você obedece à vontade do Espírito, então você entra em um estado pleno de satisfação e realização. E aí o que entra aquela palavra amor. E você diz, poxa, eu amo o que eu faço. Quando você chega a esse estado de declarar, eu amo o que eu faço, fazer o que você faz não é mais trabalho, e sim amor, sim lazer. Você até resiste em tirar férias, resiste em se ausentar do que você faz. Por quê? Porque você ama o que faz. Amar o que faz é estar debaixo do propósito o qual Deus tem para a sua vida. Então, se você ama o que faz, provavelmente 99% das vezes você está realizando o propósito o qual Deus tem para a sua vida. Faz sentido para você tudo que eu te disse nesta noite? Faz sentido para você essa live de hoje? Para mim, faz muito sentido. Deus falou muito comigo. Eu vou lhe dizer uma coisa. Quando eu prego para você aqui, primeiro a ouvir a palavra sou eu. Primeiro qual Deus fala sou eu. Eu quero agradecer ao Senhor por essa noite maravilhosa, em nome do Senhor Jesus. Já iniciar o mês de abril com essa palavra profética, declarando, determinando, confiando e tendo a certeza que nós estaremos debaixo do propósito o qual Deus tem para a nossa vida. Escreve nos comentários, eu estarei debaixo do propósito o qual Deus tem para a minha vida. Vamos orar. Eu quero que você escreva agora nos comentários o nome de alguém que você quer que apresentemos a Deus, uma área de sua vida. Escreva nos comentários, vamos falar com Deus, vamos apresentar a Deus. Antes da gente orar, já peço a você, aumenta esse joinha aí, pessoal, tá baixo demais. Compartilha a live com alguém, tá bom? Me ajude, eu preciso da sua ajuda. Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Vamos falar com Deus em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai que está no mais alto de todos os céus. Senhor, nós iniciamos hoje essa série de mensagens, essas lives que nós estaremos fazendo, meu Pai.
esta semana estaremos falando a respeito do propósito, do chamado do Senhor para conosco, Pai, para a nossa vida. E eu lhe peço agora que a chama venha acender, que o Senhor Espírito Santo venha clarear a mente dos seus filhos, que verdadeiramente eles venham entender a tua palavra e a tua mensagem. Pai das luzes, Deus eterno, nós pedimos a sua bênção, meu Pai, a sua direção e a sua proteção. Me dê a sua bênção. Peça a Ele agora, diga: Senhor, me dê a sua bênção. Nos dê a sua bênção, Pai. Nos dê a sua proteção e nos dê o seu direcionamento. É o que eu lhe peço agora e lhe agradeço, Pai Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. Pessoal, se eu te falar uma coisa aqui, todos os dias, 6 da manhã, eu estou com uma live lá na outra plataforma com o tema Manhã com Deus. Manhã com Deus. Todos os dias nós estamos lá buscando 3 coisas advindas de Deus. A bênção, a proteção e o direcionamento. Hoje, 9 horas da manhã na Rádio Web Fogo e Glória, eu falei um pouco, deu uma introdução sobre a bênção, a proteção e o direcionamento do nosso Pai. E não é só para ontem, não foi só para hoje, é para todos os dias. Quem precisa todos os dias da bênção, do direcionamento, da proteção, escreve aí: eu preciso, bispo, da bênção de Deus, da proteção de Deus e do direcionamento de Deus. Gente bonita, Deus abençoe você, muito obrigado. Abril será o mês da sua vitória. Escreve aí: abril será o mês da minha vitória. Lembra-te, não sai daqui sem dar o joinha, sem se inscrever nesse canal, sem ativar o sininho das notificações e escrever nos comentários: abril será o mês da minha vitória. Deus abençoe você e até amanhã, 6 da manhã, na outra plataforma, tá bom? 6 da manhã, manhã com Deus. Beijo no coração. Tchau, gente. Fui. Deus abençoe.